bem, muito boa noite para você. Nós estamos chegando, hoje é sexta-feira e todo dia é dia de falar de coisas sérias. E não há mais nada mais sério nesse momento aqui em Goiânia, principalmente, e em qualquer cidade do país, naturalmente, do que o atendimento à saúde, a saúde pública. Nós vamos começar o programa de hoje falando de dois destaques, infelizmente, negativos. Veja só. Manhã de muito trabalho para os vereadores da comissão que investiga irregularidades na administração da secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué. E a comprovação de que, enquanto pacientes esperam por UTIs, elas sobram nas unidades de saúde. Não há nenhuma dúvida da triste realidade da saúde pública de Goiânia, que aqui trata-se de assassinatos, de homicídios. Depois da morte de pacientes, mais desrespeito. Também no serviço de verificação de óbitos, muitas irregularidades foram constatadas pelos vereadores. Se nas unidades que cuida de vidas está deixando tudo a desejar, a gente quer saber também da unidade que cuida dos mortos, as pessoas que não foram tratadas como deveriam e que vieram a óbito. Traduzindo o que disse o vereador Clécio Alves, me permita, vereador, quer dizer, se não há, nesse momento, nem atenção para os vivos, imagine para os mortos, né? Você vai ver essa triste realidade daqui a pouco. Mas essa realidade de Goiânia está provocando uma mudança também em cidades que fazem parte da grande Goiânia. E uma delas, a que mais sofre, é Aparecida de Goiânia. Conversando esta semana com o secretário municipal de saúde daquela cidade, o Edgar Tolini, ele me falava sobre essa questão. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque pacientes de Goiânia estão procurando as unidades de atendimento à saúde lá em Aparecida de Goiânia. É uma vergonha. A capital, que deveria ter uma estrutura maior do que Aparecida, que é uma cidade menor, ao contrário, está deixando de atender os seus pacientes. Por essa razão, fiz o convite e ele está aqui, o doutor Edgar Tolini, que é o secretário municipal de saúde de Aparecida de Goiânia. Tudo bem, secretário? Boa noite. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. E é um prazer estar aqui com você. É um prazer recebê-lo também. E você, telespectador, não apenas de Goiânia, mas também de Aparecida e de todo o estado, né? É convidado nosso para falar sobre como anda o atendimento à saúde aí na sua cidade, aqui em Goiânia também. Nosso WhatsApp 98200-3223, 98200-3223. Você de Aparecida, então, é convidado também, especial, no programa de hoje, para conversar com o secretário. O atendimento à saúde aí em Aparecida está bom? Você está aprovando ou não? Mande a sua opinião, não se esqueça de colocar o seu nome no início da mensagem e onde você mora, para que a gente possa identificá-lo melhor, tá bem? A gente volta rapidinho. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje, recebendo aqui na bancada, aqui no estúdio, o secretário municipal de saúde de Aparecida de Goiânia, o Edgar Tolini, que você vê aí no vídeo. Você de Aparecida, convidado para conversar com o secretário através do nosso WhatsApp 98200-3223. Você de Goiânia e de outras cidades do interior também pode participar. Você pode dizer como anda o atendimento à saúde aí na sua cidade, né? Acabou aquela história da ambulancioterapia, quer dizer, os prefeitos se valem das ambulâncias para empurrar o problema para a capital ou para outras cidades maiores, como Aparecida, por exemplo. Ligue para nós, mande a sua mensagem que a gente vai registrar aqui no nosso programa. Ontem quem esteve aqui foi o vereador Jorge Cajuru. Você que acompanhou o programa de ontem viu algumas declarações bastante polêmicas dele, né? Isso é próprio dele, né? Cajuru é a polêmica em pessoa. Muito bem, depois eu acabei fazendo mais uma entrevista com ele, gravando um pouco mais com ele, e dessa entrevista, eu separei dois trechos para que a gente acompanhe esse momento político aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Eu perguntei ao Cajuru sobre Caiado e Daniel. Afinal de contas, os dois são de oposição, assim como o Cajuru. Afinal de contas, os dois vão se unir ou não vão se unir? O que é que vai acontecer dessa disputa entre os dois nesse momento? Veja o que o Cajuru disse. Paulo Beres, o Willis vai chamar os dois, o Daniel e o Caiado, e vai dizer assim: Caiado, não tem acordo, não tem jeito, você há de compreender, eu vou apoiar o candidato do MDB, Daniel, e vamos fazer o seguinte, Caiado, vai levar o Caiado junto com o Maguito e com o Daniel, para uma reunião. Vamos fazer o seguinte, Caiado, você tem mais 4 anos de mandato, daqui a 4 anos você será o candidato ao governo, com o apoio meu, do Maguito e do Daniel. Vamos acordar isso aqui, pronto, acabou. Concorda, Caiado?
Caiado vai concordar? Se eu fosse o Caiado, eu não concordaria. Porque quem falou para você que o Íris tem palavra? Bem, tá aí, mais uma declaração polêmica, né, do Cajuru. E eu aproveito o espaço também, a oportunidade também, para dizer ao prefeito Iris Rezende, e até a dona Iris também, que foi citada na entrevista pelo Jorge Cajuru ontem, caso eles queiram se manifestar, o espaço está aberto a todos eles. A gente respeita a opinião do Cajuru e respeita a opinião também de Iris e de dona Iris. Caso queiram se pronunciar, o espaço está aberto. Mas Cajuru falou mais uma coisa interessante também. Veja, ele é de oposição e o assunto ainda era essa questão da união das oposições. Será que isso vai acontecer, Cajuru? E se não acontecer? Veja o que ele diz. Uma união da oposição em torno de um desses dois nomes. Você acha que isso é possível? A união dos dois, cada vez mais, está sendo impossível, creio. A união, impossível. Agora, no final, quando chegar ali em julho, eles vão pensar bem e vão concluir o seguinte: ou a gente se une, ou o Marconi continua dono do estado de Goiás, porque politicamente ele é inteligentíssimo. Eu não sou idiota de não reconhecer isso. E inteligente, ele leva a eleição para o segundo turno, e aí pode complicar. Então, Daniel e Caiado precisam pensar muito. Resta saber, né? Se vão pensar muito e se vão, acima de tudo, se entenderem, né? Porque uma reunião aconteceu entre os dois essa semana e acabou muito tensa, né? Daniel insistindo que vai ser candidato e Caiado querendo ser esse candidato e tendo o apoio de Daniel, e Daniel mostrou-se bastante firme, pelo que eu pude apurar, no sentido de que ele vai sim ser candidato e Caiado, né, que se vire por lá. Então vamos aguardar os próximos passos do que vai acontecer na política aqui em Goiás. Você pode falar sobre isso também. Eu começo registrando a opinião de telespectadores, e ainda que a gente não entre diretamente no assunto, só para não perder, porque são tantas mensagens, se eu for deixando para depois, eu acabo perdendo essas mensagens, o telespectador depois briga comigo. E é o Alberto Bailoni que está mandando essa mensagem. Um abraço, Alberto. Ele diz o seguinte: sobre isso que eu falei, o senhor ainda não disse, o SUS é único, portanto a Aparecida não pode reclamar de atender o cidadão de Goiânia, porque durante muitos anos a coisa era invertida. Agora é hora de Aparecida e de Goiânia assumir a responsabilidade também. Aí eu já deixo a oportunidade para o senhor dizer: a Aparecida está bancando Goiânia? É claro que isso, o direito universal, o artigo 196, diz constitucionalmente: saúde é direito do cidadão e dever do Estado. O ente público tem que prestar atendimento, sim. Agora, Alberto... Doença não tem fronteira. Não tem fronteira, nós temos um limite virtual entre as duas cidades, você sabe disso, certo? Nós tornamos irmãs e sempre isso é uma verdade. Goiânia sempre nos estendeu a mão e nós não vamos deixar Goiânia, nesse momento que está precisando, dentro da nossa capacidade, logicamente. Eu tenho aí realmente uma sobrecarga, oriundo não só de Goiânia, mas dos municípios circunvizinhos da região metropolitana. Então eu recebo muito paciente de Senador Canedo, muito paciente de Bela Vista, até de um pouquinho mais Luiz Montes Belos, Morrinhos. Todos podem, às vezes, necessitar do atendimento da central, que é regionalizada, que seria Goiânia, mas estão nos procurando. Ontem, por exemplo, à meia-noite, eu recebi um caso de uma paciente, exatamente dando entrada na Marlene Teixeira, na maternidade nossa, que é uma maternidade pequena, mas oriunda de Acreúna. Então, nesse momento, dentro da nossa capacidade, nós estamos atendendo e não deixaremos de atender ninguém, porque, apesar da demora e da situação que nós passamos hoje, estamos esforçando e fazendo o máximo pela população de Aparecida e demais. Sim, isso é louvável, né? E, embora seja obrigação, como o senhor disse, constitucional. Mas essa boa vontade, né, que a Aparecida está tendo, o senhor está tendo, comandando a saúde em Aparecida, está, de alguma forma, já prejudicando o atendimento, inclusive, para os pacientes de Aparecida? Com certeza absoluta, o aumento foi da ordem de 30% nesses últimos 6 meses. E realmente eu digo sempre ao prefeito Gustavo: saúde às vezes não tem custo, mas tem preço, e o preço é alto. E quem paga esse preço é às vezes o cidadão aparecidense. Pois é, mas isso é por conta dessa crise da saúde, do atendimento à saúde em Goiânia? Olha, não me cabe aqui julgar o que está sendo feito dentro da saúde de Goiânia, do município como um todo. A minha prerrogativa como secretário é atender todos que chegam à porta das situações, principalmente de urgência e emergência. Sim, mas o senhor tem
como se dizia antigamente, olhos de ver. E o senhor está vendo que isso é consequência dessa falta de atendimento? Temos sofrido muito isso, Paulo. Isso é real. Por conta do atendimento ruim aqui em Goiânia. Principalmente na minha fronteira, certo? Eu tenho, por exemplo, a UPA Buriti, é uma UPA Porte 3, é a maior UPA que é concedida pelo Ministério a uma cidade. Ela tem uma capacidade de 350 atendimentos diariamente. Hoje eu estou passando de 500, certo? São 10 mil por mês, eu já vou chegar agora no dia. E muita gente de Goiânia. Bastante paciente de Goiânia e da região metropolitana. Vamos conhecer não, né? Vamos falar mais uma vez, né, sobre essa situação de Goiânia, essa crise, né, na saúde aqui em Goiânia. Hoje, os vereadores que fazem parte da SEI, Comissão Especial de Inquérito, que apura irregularidades na área de saúde, a comissão trabalhou muito, né? Os vereadores, inclusive, fizeram visita aos CIAMs do setor Urias Magalhães, que foi entregue e alardeado pela secretária Fátima Brué, secretária de Saúde de Goiânia, como sendo um exemplo. Será que é mesmo um exemplo? A gente fez essa trilha junto com os vereadores. Vamos ver. Nós estamos fazendo uma visita da comissão de inquérito que a gente decidiu vir aqui hoje, e só para vocês se cientificar que nós vamos fazer uma derivação, inclusive nós queremos ver a emergência. A gente está passando por dificuldades, não só o Urias, né, que não curou agora, mas por todas as outras. E as vagas, as pessoas ficam aguardando, é UTI ou é vaga de UTI? Eu estou com uma vaga de UTI. A dona Diolina? A dona Diolina? Quanto é? A dona Diolina? Deve ter uns 2 dias. Não, tem mais dias. Tem uns 3 dias que eu vim aqui, eu tinha vaga para ela de internação. Aí foi piorando. Bom, dona Diolina está aqui precisando de uma vaga de internação desde terça-feira, hoje é sexta-feira, e nós estamos aqui em busca de uma solução para o caso dela e de dezenas ou centenas de pessoas que estão na rede pública de saúde. E o porquê que demora tanto e no sistema mostra que tem vaga. É essa que é a nossa pergunta e nós queremos resposta agora da Secretaria de Saúde Municipal. Estamos aqui no CAIS Urias Magalhães, aqui é a sala de reanimação e nós estamos fazendo uma visita para o paciente e o neto dele, Matheus, está esclarecendo que ele foi internado na Santa Casa, recebeu alta, foi para casa, a situação dele se complicou e ele está aqui na unidade desde ontem, aguardando uma vaga de UTI. Um paciente já de idade, que deve ter vários fatores aí que complicam o estado de saúde geral. Desde domingo só serviu uma vez, almoço, marmitex eu acho que foi, não sei, uma vez. Agora se você viu nos outros lugares aí, né? Aqui não, porque eu tô indo em casa todo dia fazer e trazer para ele café da manhã, almoço e janta, uai. Nós tivemos há pouco a visita no CAIS Urias Magalhães, uma unidade que ficou durante anos fechada para reforma e que nas oportunidades que a secretária municipal de saúde tem tido de falar a respeito daquela unidade, ela sempre se dirige à unidade do Urias Magalhães como sendo hoje a referência no atendimento de saúde do município de Goiânia. Se o modelo de atendimento de Goiânia é isso aqui que vocês estão vendo as imagens aí, que estão sendo mostradas no programa Paulo Bergs, então você já sabe as unidades que não são modelo. Como disse o vereador Clécio Alves, né, se é isso que ela considera modelo, esperar o que então das outras que não são modelo? É uma triste realidade que a gente vê, e eu já quero entrar nessa questão da área das UTIs. A destinação dos leitos de UTI é feita por uma regulação controlada por Goiânia, e isso vale também para Aparecida, é isso? Isso, exatamente. Vale para o estado inteiro? O estado inteiro é regulado, está ali colocado junto com a central do SAMU. A regulação recebe todos os leitos disponíveis na rede e oferta para as unidades de atendimento, principalmente de urgência e emergência, ou hospitalares que não têm leitos de UTI. E o senhor comprova isso, de que existem muitos leitos vagos, enquanto tem muita gente à espera de leitos? Não, existe um déficit, Paulo, nacional de leitos de UTI. O país hoje
essa foi uma realidade que eu conheci. Hoje nós temos 22 mil leitos de UTI no país, numa necessidade de 26 mil. Goiânia tem um déficit de UTI da ordem de 150 leitos e Aparecida da ordem de 40, 35 leitos. O senhor diria que todos os leitos estão ocupados, então? A maioria não tem interesse de um hospital privado que é pactuado com o SUS ou no hospital público ficar com o leito vazio. Porque, na realidade, aquilo ele recebe do Ministério da Saúde a contrapartida. Então, essa situação de existe leito ou existe vaga no sistema é uma situação que eu discordo e nós, todos os dias, nós estamos atrás de leito de UTI. Eu atendo o paciente agora. Temos um problema, sim, na rede, que é o perfil de cada hospital. Então, um hospital que muitas vezes você vê, um hospital que tem um leito vago, o perfil dele não é receber um idoso. Entendeu? Nós temos aí, por exemplo... O idoso por quê? Só para explicar bem rapidamente, o tempo está indo embora, mas por que os hospitais não querem os idosos? Não é que não querem. Por exemplo, eu tenho hospital na minha rede que o perfil é para receber paciente com alguma situação de infarto agudo do miocárdio. Ele está pronto para receber aquele tipo de paciente. Então, se a unidade ela tem a vocação para receber esse tipo de paciente, ela não vai... Está lá, o leito está vago, mas esperando aquele paciente. Porque quando precisar, eu não posso mandar para uma unidade que seja com uma vocação ou então com um perfil menor, entendeu? De assistência para dentro da UTI. Bem, eu sugiro então que o senhor diga isso, converse. Eu acho que seria interessante o senhor ter essa iniciativa de conversar, embora sejam municípios distintos, mas conversar com os vereadores de Goiânia, porque agora a gente vai ver, por exemplo, o vereador Jorge Cajuru lendo uma relação de hospitais em que os leitos estão ociosos em grande número. Veja só. O Hospital Infantil de Campinas, ele tem uma desocupação de quase 70%. O HDT de quase 76%. Com mais de 50% de desocupação, nós temos um hospital estadual, o UGOL, temos o Hospital Materno Infantil, com 35,5%, o IGOP e o Hospital da Criança. A delegacia concluiu, e todos os senhores podem constatar isto indo até lá, que não há nenhuma dúvida da triste realidade da saúde pública de Goiânia, que aqui trata-se de assassinatos, de homicídios. Muito bem. O que é que o senhor acha? Não, eu vou, com o maior respeito que eu tenho ao vereador Cajuru, eu contesto isso aí. Por exemplo, o HDT é um hospital de doenças tropicais. O perfil de receber o paciente é o paciente de doença infecciosa. Então, não adianta eu mandar um infartado ou então um AVC isquêmico ou hemorrágico para dentro do HDT. Sim, mas então, esse é apenas um dos casos. Mas é o que eu estou exemplificando, exatamente. Um perfil do hospital Ele citou infantil, vários hospitais. Claro, isso tem que ser, logicamente, tem que ser pesquisado e ir mais a fundo com essa situação, mas é o que eu estou dizendo. Às vezes o perfil hospitalar não é o perfil do doente que necessita naquele momento do leito. Por isso que eu sugeri e volto a sugerir mais uma vez, então, né, que os vereadores conversem com o senhor, né, e o senhor converse com eles, porque os senhores fazem parte de uma mesma central de regulação, né, e vivem o mesmo problema que Goiânia. Com certeza, né? E eu me coloco inteiramente à disposição. Em proporção menor, mas a situação é a mesma. E nós estamos sofrendo isso também, logicamente. A Aparecida oferta leitos para outras cidades. Certo? Essa pactuação e essa regulação serve exatamente para isso. O Irano mora aqui em Goiânia, no setor Novo Horizonte, diz o seguinte: Paulo, na minha opinião, os pseudogestores não deveriam nem dormir direito, sabendo que tem gente sofrendo e até morrendo por falta de organização na área de saúde. Concordo com você, Irano. Agora, as pessoas sofrem e você vai ver uma coisa agora triste também, é uma coisa vergonhosa. Quando eu estava conferindo, eu vejo as matérias antes de ir ao ar e a gente discute as pautas e tal, eu fiquei assustado, e a gente já falou disso aqui algumas vezes, mas hoje eu não sei porquê, eu fiquei mais irritado até com essa história, porque a falta de respeito não se restringe apenas a quem está vivo e precisando de um atendimento médico. Essa falta de respeito se estende a essas mesmas pessoas que, por infortúnio, acabam morrendo, muitas vezes por falta de atendimento, e depois de mortas ainda passam, né, por uma situação, a família passa por uma situação, ao ver a pessoa morta, por uma situação vergonhosa como essa que você vai ver na central
no serviço de verificação de óbito. Veja só. Nós temos denúncias de que o serviço de verificação de óbitos, ele está sem a ambulância. Se nas unidades que cuida de vidas está deixando tudo a desejar, a gente quer saber também da unidade que cuida dos mortos, as pessoas que não foram tratadas como deveria e que vieram a óbito. Não temos viaturas há 30 dias. Para mais de 30 dias que não temos. Quem está fazendo esse serviço? A funerária. O nosso veículo é adaptado para buscar 4 corpos de uma vez. E a funerária busca um só. E no tempo desse. Então eles demoram. Às vezes uma pessoa falece e fica várias horas em casa esperando. Com certeza, até mais de 6 horas. Hoje, atualmente, no SBO, a gente tem 3 viaturas, certo? 2 delas estão para conserto e uma está aguardando o processo de adaptação. Porque o carro hoje em dia, para ser transportado, ele tem que ter adaptação para carregar os cadáveres. Desde o dia 12 de fevereiro. Isso, mês passado. Certo. Que está parado, mas foi combinado de ser entregue amanhã. A câmara mortuária, a gente adquiriu ela está queimada. Ela queimou, acredito que no final do ano passado. E depois disso, teve que correr licitação, porque não encontrou a empresa que estava fornecendo a garantia. Já consertou parte dela, mas não total, porque hoje em dia ela funciona, só não está mantendo a temperatura, que tem que ser menos de 2 graus Celsius, né? O corpo não entra em decomposição. Está funcionando, mas não está mantendo a temperatura. Então não está funcionando, né? Não tem nada funcionando ali. Faltam viaturas, faltam os carros adaptados. A geladeira não funciona, enfim, que vergonha para uma gestão, como disse aqui o telespectador momentos atrás, que vergonha para uma gestão municipal, ainda que tenha herdado problemas da administração anterior, mas a administração anterior também era muito ligada a essa administração de agora. Não dá para entender. Eu vi que, enquanto o senhor assistia a matéria, doutor Edgar, o senhor fez sinais claros de reprovação a tudo que o senhor viu aí. Bom, primeiramente responder ao seu telespectador que falou, realmente, secretário de saúde não tem que dormir, não. O meu plantão é permanente, eu fico 24 horas por dia conectado ao meu telefone e sempre eu atendo, independente de quem for, quando necessita. E outra coisa, muitas vezes a gente tem que intervir em situações. A questão me permita também, eu até nem provoquei o senhor para responder, porque eu não senti que isso era para o senhor. Eu acho que ele se referia muito mais a Goiânia, que está um caso de polícia. Aliás, aqui já virou caso de polícia, polícia civil e polícia federal. O meu gestor de saúde pública, ele tem que ficar sempre, e se não estiver, tem que deixar em primeira instância alguém que venha responder por ele. Sim, a situação. Mas, do SBO. O SBO de Goiânia recebe toda a região metropolitana. A Aparecida já está em estudo de construir o próprio serviço de verificação de óbito. Tem uma demanda muito grande e esses problemas pontuais de manutenção, de frota, nós sabemos, e dentro do que as outras cidades podem contribuir, nós, por exemplo, usamos as nossas frotas e viaturas até lá, quando é necessário. Agora, realmente é uma situação que precisa ser revista e melhorada. Tá bem. Vamos então até Aparecida? A nossa repórter Cláudia Bueno chegou agora há pouco com o cinegrafista Luete Machado e estiveram no cais Nova Era. Né? E lá recolheram algumas opiniões de pacientes, de pessoas que estavam em busca de atendimento. Vamos ver o que elas dizem e o senhor responde, tá bem? Vamos conferir. Cheguei aqui 6h30 da tarde, vim sair daqui, era 2 horas da manhã, sendo que o médico para troca de plantão gasta mais de 2 horas, atende 10, 20 pessoas, aí vai tomar café, lanchinho, aí passa mais 2, 3 horas para poder atender os pacientes. Se não tomar uma atitude em relação à saúde pública, fica difícil, muito difícil. É vidas que estão perdendo todos os dias. Como é que você acha que está a saúde aqui em Aparecida? Está precária um pouco. Todos os dias é reclamação de cais lotados, de médico não atendendo direito e demora no atendimento. Agora a gente ali, uma senhora desmaiada, um menino ali de 6 anos com asma, quase morrendo e eles não estão nem aí. Às vezes os funcionários de frente não tem culpa, mas também pode ter culpa lá dentro, né? Na administração e nos médicos. Geralmente é assim, quando a TV chega e começam a chamar mais pessoas, entendeu? Mas até agora
Tá aí, ó, um monte de gente aí. Tem pessoas que bem antes do que eu cheguei aqui, já estava aqui, tá do jeito. Horrível, sabe? A gente chega aqui, é mais de 3 horas, mais de 4 horas esperando, sabe? E atendimento nada. Muito péssimo mesmo. Bem, tá aí. Temos pouco mais de 1 minuto. Eu gostaria de que o senhor respondesse de uma forma geral a essas pessoas. Bom, a situação que nós ouvimos aqui, a reclamação mais constante é a demora. E a demora é exatamente pela demanda aumentada que nós temos. Então, pela sobrecarga. Pela sobrecarga. Você viu ali, eu ainda te mostrei o quadro completo dos profissionais. Então, nós temos médicos aí que são, não vou dizer que são heróis, mas cumprem a tarefa dentro do que foi estabelecido. E nós temos médicos que já atenderam até 80 pacientes durante 12 horas. Isso é quase impossível, mas infelizmente é a sobrecarga que nós estamos sofrendo. Sobrecarga que vem principalmente de Goiânia. Da região metropolitana, Goiânia, hoje, Nova Era e essa UPA Buriti são onde nós mais sofremos isso. Pois é, e para encerrar, quer dizer, a gente só pode chegar à seguinte conclusão. Essa péssima administração da secretária Fátima Manoel, que é contestada por todo mundo, e eu confesso, dizem que ela é gente boa, e eu acredito que seja assim, que é uma grande profissional, mas não tem a experiência de gestora. Né? E eu fico pensando como é que uma secretária como essa, que é alvo de tantas críticas da Câmara de Vereadores de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, como é que ela ainda continua no cargo? Ela deve ter lá as suas razões e deve ter algum trunfo na manga que faça com que ela acredite que ela vai conseguir melhorar esse estado de coisas. Mas só piorou. Desde a gestão de Paulo Garcia, a saúde só piorou. Então, não apenas piorou para Goiânia, como agora a gente está vendo aqui com as palavras do próprio secretário de Saúde de Aparecida de Goiânia, que foi muito sincero, né? Embora haja até uma ligação partidária acima do senhor entre o prefeito de Goiânia e o prefeito de Aparecida, mas o senhor foi muito sincero e eu quero parabenizá-lo pela sinceridade, porque os problemas têm que ser assumidos, têm que ser mostrados e resolvidos. E é o que eu imagino e espero que isso aconteça a partir dessa entrevista com o senhor, por parte do prefeito de Goiânia, principalmente, que resolva esse problema para não sobrecarregar a sua Aparecida. Exatamente. Vale ressaltar para a população aparecidense, principalmente, que nós estamos sofrendo a demora no atendimento, mas temos quadro completo e vamos lutar para dar um atendimento digno a toda a população. Tá bem, a gente vai acompanhar isso. Tá bem, secretário? Obrigado por ter vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite para você, telespectador. Obrigado pela companhia. Um excelente final de semana para você. A gente volta segunda-feira. Até lá.